Ó, o Plim, né, das teletelas. Vamos lá. Novamente, né, aquela puxada de orelha que eu sou obrigado a dar, eu não gosto também. Na verdade, para ser, eu acho que eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir mesmo assim. No mestrado, eu sou aquele aluno que fico quieto, fecho a câmera e tento não dar trabalho, e depois em off eu vou lá e encher o saco do professor, perguntando, professor, sobre esse ponto. E procuro fazer o meu, em silêncio, você entendeu? Só que, como trata-se de um grupo de estudo, tem que ter um posicionamento mais ativo, assim a sede concebe. E teve, né, aquele negócio do a presença será dada pela porcentagem do tempo de câmera aberta, né? A ver, entende? Mas falaram que vão mandar semanalmente um relatório para nós no último papo formativo, né? Que é a reunião em que a tutoria troca-se ideias, faz alinhamentos, né? Conosco, com os professores formadores. Eles mostraram um relatório para mim, não dessa turma, não de nenhuma das minhas turmas, né? Mas vai ter relatório. E também, se eu não me engano, eu não sei se eu vou ter que preencher ou se você vai ter que preencher, eles também vão estar enviando um formulário em que, professor, que nem a professora ali tá com a webcam do notebook ferrado. Você vai lá, preenche, né? Você fala por que você não pôde abrir a câmera. Nada mais justo, né? Porque a gente sabe que não é simples assim, né? A tecnologia é falha pra caramba, né? Enfim, feito esse disclaimer, né, que eu preciso fazer, não me odeiem, me amem. Vamos lá. O objetivo da reunião de hoje, então, né, tá dado. Entender as trilhas de aprendizagem a partir da sua relação com os itinerários formativos. Né? A gente vai ver melhor, mas a gente sabe que com essa nova mudança do novo ensino médio, teve uma mudança na carga horária. Né? E essa carga horária ela foi dividida entre aquela estrutura que já conhecemos desde antes, né? Se eu não me engano, a formação geral básica vai ter 1.800 horas, antes era menos, né? Mas houve aí uma alteração, né? Depois da pesquisa pública que houve agora em 2023. E a parte flexível, 1.200 horas. Parte disso a gente já conhece, que são aquelas novas disciplinas, né? Pensamento computacional, projeto de vida e blá, blá, blá. Mas ainda tem uma parte a ser implementada, que são os itinerários formativos. Eu assim penso, né, que está para ser implementado. Talvez em algum colégio ou outro já tenha acontecido, eu não sei. Não estou 100% a par desse processo. E o que estamos fazendo aqui? Trilhas, né, em História Econômica do Paraná é o exemplo de uma dessa parte flexível aí, né? Então vamos lá. Aqui o nosso cronograma, né? Só para cortar o assunto, né? Se podia estar depois ou antes, enfim. Hoje estamos aqui, reunião 2, entender a trilha dentro do currículo do novo ensino médio e a intencionalidade, né, da trilha. Enfim, aqui a continuação, lembrando que todos que querem ter acesso a esses documentos, fiquem à vontade, os slides, o link dos slides está lá no grupo. Caso o link não esteja funcionando, dá um toque aí, que a gente vê isso aí. E nossa agenda de hoje, né, o acolhimento para início de conversa, ampliando o diálogo na prática ou em ação e uma breve conclusão. Eu acredito que é baseado nas experiências das turmas que eu tenho na quarta-feira, também não seja uma reunião que vai se alargar tanto. A não ser que vocês queiram passar um tempo aí discutindo. Eu gosto, eu topo. Vamos lá. Então, comecemos, né, por este acolhimento aqui, um vídeo que vai dar o pontapé inicial aqui para a nossa discussão. Tá bom? Vamos lá. Oi, professor Maurício. Eu queria saber o que são e como funcionam os itinerários formativos. Olá, Gabriel. Os itinerários formativos são
conjuntos de diferentes arranjos curriculares. O que é legal saber é que os itinerários possibilitam a vocês, alunos, aprofundarem os conhecimentos já construídos. E também a pensarem melhor uma futura escolha acadêmica ou o mercado de trabalho. Você sabia que os itinerários, eles podem combinar mais do que uma área de conhecimento? Ou também estar voltado para a formação técnica e profissional. Legal a gente saber que cada escola ou rede de ensino tem autonomia para estruturar os seus itinerários, sempre olhando para a realidade local. Um pouco abrupto, né? O final aí do vídeo, né? Bom, cortou aí o nosso camarada, o professor Maurício, no meio, né? Mas é assim mesmo, tá? Não fui eu que pausei, não. Beleza? Vamos fazer essa dinâmica aqui do Jamboard. Por que não? Deixa eu copiar o link aqui para vocês. E a pergunta que fica é, né? A gente vai acessar o Jamboard e falar sobre os itinerários formativos no novo ensino médio. O que sabemos e o que vocês acham que precisa aprofundar. Eu vou fazer uma cópia aqui, né? Opa, fiz a minha cópia aqui. Quero compartilhar. Compartilhado. Beleza. Tá aqui, ó. Parece, né? Parece o propaganda de banco, assim, né? Mesmo, é verdade. O cara lá, tipo assim, numa biblioteca maravilhosa que nenhuma escola do Brasil tem, né? E aí, professor? Como é o ensino médio, o novo ensino médio, na minha escola? Ah, né? É difícil, aluno. Show! Tem que acessar aí, ó, o Jamboard. O que você sabe? Eu não consigo acessar, que eu tô no celular, tá? Ah, não, fica à vontade, Douglas, não tem problema não. A gente sabe que pelo celular às vezes fica, né, inviável certas dinâmicas assim, mas acompanha aí conosco. Acompanha aí conosco. Então, pessoal, 2 minutinhos aí. Ó, para quem não sei quase nada, eu também não. Vamos tentar desbravar isso aí. Ô, Lucas, você tá perguntando Oi. sobre os itinerários. Eu não sei que dia que vocês têm reunião com as tutoras, mas assim, ontem até estava comentando com meus alunos. Você sabe que o Enem não vai se adequar a eles, né? Vi Saiu essa notícia do ministro, ele não vai adequar o Enem para esse novo ensino médio. Se ele for adequar o Enem, ele vai adequar depois que sair a nova proposta do novo ensino médio. Ou seja, meus alunos, todo mundo se sentiu a cobaia desse novo ensino médio que não deu certo. Acaba sendo isso na prática, né? Porque, por exemplo, eu não sei quantos secretários de Estado, eu nem sei o que aconteceu disso, mas havia a ideia para passar um pequenino projeto de lei para adiar a implementação, inclusive, desse novo ensino médio, né, dessa última fase da implementação do novo ensino médio, lá para 2025. Por quê? Por problemas estruturais, né? A gente vai debater isso mais, eu acredito, mais ferrenhamente aí, mas por que não, né, Douglas? Já que você deu o primeiro pontapé aí. Eu acho que o maior e grandíssimo problema do ensino médio é que ele foi elaborado por pessoas que aparentemente têm uma visão meio monolítica do que é o Brasil, né? E a gente sabe que o Brasil é extremamente multifacetado. O que eu quero dizer com isso? Vai ter uma escola aqui, muito perto, sei lá, de uma capital ou alguma coisa assim, que ela é irrigada por recursos de uma certa maneira, né? E tudo bem, maneiro, que nem ali a sala da biblioteca do professor ali do vídeo. Maneiríssimo, lindo, legal. Lembrando que não é uma escola do Estado, né? É uma escola bancada por um banco. Foi um vídeo feito pelo Bradesco, porque nem o nosso Estado tem a capacidade de criar um vídeo para explicar o que é o novo ensino médio. Então, a título disso, eu pensei que você estava brincando, mas é sério mesmo, então. Não, quando eu vi o vídeo, eu falei, ué, o Estado não é capaz de fazer um vídeo dele, tem que pegar o vídeo para dentro.
E, bom, fica clara a discrepância, né? Porque aí, como é que é a implementação do novo ensino médio em, sei lá, Cabrobró do Sul de Piraíba do Norte Novo? Sei lá, você entendeu? A gente sabe, né? A gente, tipo assim, que acompanha a educação, eu pelo menos sou um grande interessado nesse assunto, sabe que é muito discrepante, né? Como que se dá a distribuição de recursos, por exemplo. Até para deixar mais quente a discussão aí, isso é uma coisa que eu costumo comentar, acho que eu já comentei também aqui, que pouco tempo depois ali da posse, né, da nova gestão aí federal, né, no Roda Viva, o ministro Camilo Santana, ele foi um querido lá falar, mas e como que funciona esse negócio aí? De escola que tem menor desempenho, recebe menos verba? E ele desconversou totalmente, né? Porque a gente sabe a contradição disso, né? A gente sabe que escolas sempre estão atreladas a um contexto social, não é mesmo? E esse contexto social, por exemplo, vou falar bem curto e grosso. Tem aluno que está muito mais preocupado em, tipo assim, ajudar a família a complementar a renda para ter o que comer, né? Do que essa ideia maravilhosa de, tipo, serei o que eu quiser, eu vou ser astronauta. Você entendeu? Por quê? Porque eu vou concluir o ensino médio. Isso é extremamente problemático, né? Porque justamente onde há menos recurso, ou um contexto social que ele é mais sensível, né, que deveria haver um maior fluxo de investimento por parte do Estado. No entanto, não é isso que a gente... Mas não é só isso também, Lucas. Os meus alunos do segundo ano estão extremamente preocupados. Porque, primeiro, o conteúdo do segundo ano, para quem tem segundo ano, viu que tá uma bosta. Tá corrido, tá jogado, porque não tem história no terceiro ano. Pelo que eu entendi, não tem história, é só itinerário, né? E o que aconteceu? Eles estão percebendo que falta conteúdo. A gente trata de um determinado assunto, eu falo, vocês viram isso na sociologia. A gente não tem sociologia, professor. Esse é um assunto que você tem que se aprofundar na filosofia. A gente não tem filosofia. Tem uma aula, né? Então eles estão percebendo que para entrar na faculdade, eles estão ficando muito defasados. Até o pessoal que é focado para entrar na universidade, eles estão percebendo que eles estão, porque um aluno mesmo da área de exatas, né, que escolheu lá o ensino médio de exatas, falou, mas professor, eu precisava ter isso, porque independente se eu vou fazer um curso de exatas, eu tenho que passar no vestibular, e o vestibular e o PAS ainda está cobrando. A filosofia, a sociologia, a gente não está tendo. Normal, né? Então eles ficaram com... no dia ontem, quando eu falei dessa notícia, eles ficaram assim, nossa, a gente foi cobaia de um negócio que já mostrou que não tá dando certo. Né? Porque parece aí que eles querem mudar, que eles vão aumentar de novo as cargas horárias, e daí os itinerários eu acho que vão ser mais, tipo, online. Daí eles já reclamaram, porque tudo que é online eles não gostam. Então tá bem difícil. E o conteúdo de história do segundo ano está difícil, porque eles estão cortando coisas assim. Gente, conteúdo de história, falar só sobre a parte do trabalho de Getúlio Vargas, nem explicar as 3 eras do Getúlio Vargas é complicado. Passa muito por cima, né? Eu tive uma experiência para corroborar com o que você está falando, Douglas. Eu tive uma experiência no começo do ano, tá fazendo uma substituição de um segundo ano no Gastão Vidigal, que eu estou falando o nome do colégio porque o Douglas é aqui da mesma cidade que eu, então ele reconhece. Mas é um colégio que é um exemplo, assim, é um colégio financeiramente bem irrigado, ele tem uma estrutura grande, você entendeu? Está passando por uma reforma mó bonitona, enfim. Revolução Francesa, eu posso estar mentindo porque foi no começo do ano, mas se eu não me engano, 3 aulas, 2 ou 3 aulas para a Revolução Francesa, velho. 2 aulas, e nem cita Napoleão. Nem cita a parte do Napoleão. Impossível. Tipo assim, eu acho que eu não falo com um camarada de história em 2 aulas sobre a Revolução Francesa se a gente for tratar tudo, né? Ditadura militar, 2 aulas também. Primeiro ano, uma aula de Grécia e uma aula de Roma. Uma Não, é impossível. Não, é só impossível. Não tem como. Sem considerar aí que parte, por exemplo, o Douglas ele também mencionou a questão de outras disciplinas de humanidades, que nem filosofia e sociologia, que eu fico extremamente compadecido. Por quê? Professor de filosofia, uma aula na semana. Você viu? Na minha opinião, a disciplina que é mais difícil de abstrair, né? Porque fala de
discussões últimas, né, totalmente fundamentais e abstratas, fora que você vai ocupar um mês do trimestre só com avaliação, né? Supondo que você vai dar duas, AV1, AV2, recuperação da AV1, recuperação da AV2. Então, tipo assim, velho, se cair ali prova Paraná, pronto, perdeu mais uma aula, você entendeu? Então, é uma extirpação mesmo. Eu, particularmente, concordo, acho que horrível, tá muito errado, você entendeu? Professora Vanderleia, pode fazer sua fala, fique à vontade. Então, eu só ia comentar, porque além de ser professora de História, e estou trabalhando com um projeto de vida nos primeiros anos, e aí agora, no início do trimestre, a gente teve que trabalhar, explicar para eles esse novo currículo do ensino médio, para que eles pudessem escolher entre exatas e humanas. E aí, assim, o que os alunos observam é que a gente tem lá os nomes, né, dos itinerários, até coloquei isso, né, o que a gente sabe que a teoria está distante da prática, porque a gente tem o nome dos itinerários, mas que na prática eles não são, não dão conta das expectativas dos alunos, né? Tanto em humanas quanto em exatas. Vou dar um exemplo lá, eles se animam com a questão de robótica, vai ver como que é trabalhado na escola, então, assim, e os alunos do primeiro ano desse ano, assim, odeiam o novo ensino médio como um todo, a sexta aula, o número de muitas disciplinas, a própria disciplina de projeto de vida, que eles percebem que não tem, mas a gente gosta de você, mas não gosta da disciplina, porque a gente poderia ter uma outra disciplina mais aproveitada, professor, sabe? Eu preferia que você desse aula de história. Então, assim, eles não gostam. E, ao mesmo tempo, a gente está tendo os professores estão distantes dessa discussão, foram colocados assim fora totalmente, né? Quem domina tudo isso são as empresas, a produção, né? Quem produz o material didático, e a gente está vendo assim muito conteudismo, né? Então, assim, diminuíram as aulas, mas você vai estar trabalhando o conteúdo e vai estar trabalhando o conteúdo que nem vocês citaram, né? A Revolução Francesa em 2 aulas. Mas é para trabalhar aquele mesmo conteúdo de sempre, né? Eu, até quando eu adoro História do Paraná, por isso me inscrevi nesse curso, eu sou formada em História na Federal, minha pesquisa foi sobre, tanto no curso de graduação quanto na pós-graduação, sempre foi voltada à história econômica do Paraná. Que legal, prof. Então, assim, a gente percebe que não está tendo uma participação dos professores, a bibliografia, né? Quando eu vi ali sobre a história do Paraná, achei de uma pobreza, que eu pensei assim, olha, eles não consultaram os professores das universidades de história do Paraná, que são excelentes. Então, assim, o que está acontecendo aqui? Quem está ditando as regras nem conhece estudante, não conhece nem o conteúdo, não conhece nada. Dá essa impressão, né? Dá essa impressão. E a ideia né? Não precisa ter tanta gente com uma boa formação no mercado de trabalho. No mercado de trabalho precarizado, não precisa de tanta pessoa com uma boa formação. Acaba criando esse conflito de interesses, né, entre uma formação humanística de qualidade, de profundidade, e os interesses do mercado, né? Tanto que uma coisa que eu torci o nariz ali é o viés, né? Que tem. Não estou falando nem de viés político, não, mas se tem História Econômica do Paraná, o empreendedorismo, né, como o eixo que guia a disciplina. Sim. Né? E a gente sabe. E a forma que é abordado, né? Então, assim, bem complicado. Vamos ver como é que vai cair no final. É isso. O Thiago...
Deixa eu só complementar aqui, Lucas, que eu vi umas professoras também comentando no chat, né? Pode falar. E a gente tem também a questão, assim, da gestão e como os colégios vê, né? Por exemplo, voltando ao segundo ano, que eu tô com história. E além da gente ter uns conteúdos curtos, tem uns conteúdos que, para mim, assim, é um desfoque total. Então, você tem um slide, por exemplo, de guerra, Primeira Guerra Mundial, e depois, em vez de você falar das consequências da Primeira Guerra Mundial, como vai se desdobrar a Segunda, você tem um slide inteiro falando sobre a criação da Liga das Nações, que é uma coisa que você poderia falar resumido e tem um slide inteiro. Então, o que aconteceu? Uma professora falou assim ali no chat, e não discordando dela, que a gente pode também fazer o que a gente quer e adequar e passar os conteúdos. Só que daí veio o segundo problema, que é a tal prova Paraná. Chega na prova Paraná, então eu dei ênfase lá para eles entenderem o motivo que acabou a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, para entender um pouquinho melhor, esse contexto para já levar para a Segunda Guerra Mundial. Só que daí chegou na prova Paraná, tinha uma pergunta sobre as Ligas das Nações, que não era tão importante. E daí o índice deles vão lá embaixo e a gente é questionado. Então hoje também tá muito difícil de você sair daquele conteúdo programático. Ah, não, vamos focar mais nisso, mas daí o slide pede outra coisa, entendeu? Que nem Getúlio Vargas. Eu também fiz a minha abertura, expliquei tudo de Getúlio Vargas. Mas a pergunta que caiu na prova Paraná era pergunta de slide. Era pergunta sobre as trabalhistas, que não deixa de ser um assunto importante, mas foi só isso abordado por Getúlio Vargas. Então é assim, se você desfocar muito do que tá ali, você acaba levando bomba na prova Paraná. Porque a prova Paraná tá cobrando aquilo ali. Então, agora, assim, terceiro trimestre, por exemplo, do segundo ano, tem uns assuntos ali que é importante, mas, assim, pelo tempo corrido, eu acho que tinha outros que tinha que focar. Então, assim, eles não vão falar direito sobre o fim da Guerra Fria, mas eles vão abordar direito de voto, lutas não sei o quê. Não que esses assuntos não sejam importantes, mas se tá corrido, é mais importante você falar do contexto inteiro. E depois cobra isso em vez do contexto inteiro, entendeu? Fim da Segunda Guerra Mundial quase não fala dos acordos que levaram à Segunda Guerra Mundial, da chegada da União Soviética ali, mas tem um slide sobre o Holocausto. E não que não seja importante falar sobre o Holocausto, mas daí aquele slide enrola, Sim. E daí cai essa enrolação na prova Paraná. Se você não focar naquilo ali também, depois eles bombam na prova Paraná. Eu acho que o que o professor Douglas aí apontou, junto da professora Andréia, sim, concordo. Existe uma ambiguidade aí, né? Que da mesma maneira que a gente acaba tendo uma liberdade para tentar mobilizar outro tipo de conteúdo, ao fazê-lo, a gente corre o risco de queimar o aluno na prova Paraná, né? Porque a gente que tem a visão do quão profundo é determinado o assunto, X ou Y, a gente tem que acabar fazendo como que eu posso dizer, uma separação ingrata ali do conteúdo, né? Enfim, professor Thiago, gostaria de complementar, continuar aí? Então, só para título de curiosidade, além de formado em História, sou formado em Análise de Sistemas, que também sou professor de História, coordenador e tudo mais. E essa bagunça é generalizada. Na parte da disciplina também de desenvolvimento de sistemas, se eu seguir o slide, até agora eu não estaria programado em mobile. Os alunos não teriam visto código. E a própria desorganização do núcleo, porque se chega orientando, a gente quer abrir novos cursos, porque os alunos têm interesse. Você vai lá, não te dão prazo, te enrola. Quando você vai lá, não, quero isso, quero material. Ah, não, tem uma semana. E daí depende de sede, depende de núcleo. Então, assim, é generalizado o ensino médio ali. Totalmente desestruturado todas as disciplinas. Você leva, os alunos estão questionando isso na disciplina. Precisa de uma nova disciplina para detalhar. Por exemplo, programação, é essencial que eles tenham alguma coisa de design de arte. E eles não têm arte. Como que você vai a arte quase foi limada do currículo, né? Como que você vai trabalhar, por exemplo, CSS, o próprio design e tudo mais, se você não tem arte? Então, assim, os próprios alunos também estão questionando forte, e a resposta é, o professor que se vire, o professor que veja, pegue o material e trabalhe. Bom,
eu acho que eu vou acabar apimentando ainda mais a discussão, mas para mim o grande problema dessa adequação do ensino é que o pessoal chama de reforma, mas é uma reforma sem investimento. Para mim, reforma sem investimento é enxugar. Você está enxugando o setor, você está obrigando ele a se otimizar na força. Você entendeu? Sendo que a gente sabe que desenvolvimento real só vem com investimento. Eu gosto de bater em coisas que são mais fundamentais. Por exemplo, a questão das metodologias ativas. Acho lindo. Acho lindo. E é tipo assim, a discussão para mim é frustrante, porque, cara, não é que eu não quero. Você entendeu? A questão é, você fazer, por exemplo, um seminário temático com 45 alunos dentro de uma sala de aula, velho, não vai, você entendeu? Metodologias ativas, o protagonismo do aluno. Beleza, maravilha. Eu vou soltar eles na liberdade, eu vou explicar, né, os problemas de você, a responsabilidade de ser livre, estudar por conta própria. Eu vou criar condições para isso acontecer. Vai chegar no final do trimestre, 80% da minha turma vai ter escolhido ativamente não fazer nada. Você entendeu? E se eu for, assim, se eu for justo, né? Se eu der a nota, se eu fizer o meu trabalho de professor, que é avaliar em níveis, né? Não só conteudístico, mas tipo assim, como é que está o desempenho desse cara na perspectiva de formação de um cidadão? É 20, 30, no máximo, para 80% da turma. E no caso, se eu der, que eu já fiz, eu faço isso. Você entendeu? Não falando mal das pedagogas, pelo amor de Deus. Eu sei que o pessoal ali, tipo, tá pressionado de uma outra maneira, mas a galera vai falar e vai falar assim, o seguinte, corrompe, amigo. Como assim corrompe? Muda as notas, inventa. Você entendeu? Eu tive escola que já pediu para mim fazer um se liguinha no segundo trimestre. Por quê? Porque os alunos, velho, não sabem ler, velho. Você entendeu? Chegou no sexto ano, tem tipo assim, uns 4, 5 alunos nessa turma que eu não vou mencionar o nome, nem o lugar, nem a escola, mas que eles não estão letrados, velho. Vocês entenderam? Aí tem todo aquele constrangimento, não pergunta, se depara com um texto que eles não entendem. Entendeu? Entendi, professor. Aham, entendi. Ah, tá. Entendeu? Não entendeu, velho. Você entendeu? Não sabe entender o que o texto quer dele. O que a pergunta que é dele. Como você vai responder uma pergunta se você nem entendeu ela? Entendeu? Enfim, e eu acho que esse se liguinha, essas práticas, é uma maneira manifesta de corrupção no sentido puro da palavra, que se desvirtuar uma instituição, a função de uma instituição, em nome do interesse, sei lá, de uma administração ou da direção, seja quem quer que seja. Não estou acusando ninguém aqui não, você entendeu? Mas, enfim, né? Não, a recomposição eu não vou nem comentar nada. É tipo assim, enfia 2 anos dentro de um ano, sendo que a gente já não tem condição nem de dar o conteúdo do ano numa situação normal. É tipo, faz malabares enquanto você está dando aula. É irreal. Na minha opinião, é irreal. Você entendeu? A verdade seja dita para mim, você entendeu? Enfim. Vamos virar a página aí, senão a gente vai passar a reunião inteira aí, né? Muito ácido. No entanto, eu acho que precisa ser dito, né? Eu assino embaixo de muito do que foi dito aqui e espero, né, que o grupo sirva de uma maneira também, não só para a gente dar porrada indiscriminadamente na administração, mas que a gente pode se mobilizar de uma maneira mais efetiva, otimizada, para tentar, né, fazer demandas que sejam mais adequadas, né, à realidade, né, que tenha uma conexão maior entre o chão da sala, né, e quem rala lá e quem desenvolve o RCO, por exemplo. Você entendeu? Inclusive, eu já vou ressaltar aqui algo que eu ressalto toda reunião. Lá no final dos nossos slides tem um formulário, né, para a gente fazer críticas e sugestões. Por favor, usem e abusem. Você entendeu? Fala mesmo. Entendeu? Fala mesmo, porque eu tenho vontade de pesquisar isso por dentro da CED, não tenho esse acesso, né? Gostaria de conversar mais com a tutoria, pretendo fazer isso, desenvolver esse diálogo, mas é perguntar, cara, nesse telefone sem fio,
Onde é que está acontecendo a falha de comunicação? É na má vontade, você entendeu? É na negligência mesmo, deliberada, ou existe uma falha de comunicação severa dentro desse diálogo? A ver, né? Se eu conseguir descobrir alguma coisa, eu com certeza teria o maior prazer em escrever sobre isso e compartilhar aí com a comunidade, porque eu sei que todo mundo sofre muito, né? Com essa falha de comunicação aí. Mas, né, vamos continuar. Pode falar, prof. Não, pode falar. Não se sinta deprimida, não. Olá, bom dia. É que o nosso diálogo ele já se alongou um pouco e aí eu falei, não vou falar. Então, concordo plenamente, professor, com o que você estava colocando, mas eu ainda tenho dúvida se trata de uma falha de comunicação, de fato. Eu não sei se eu entendi direito o que você quis colocar com isso, mas o que eu acho que nós temos, de fato, nesse momento, é uma política educacional que ela é totalmente oposta dos nossos princípios de historiadores e de educadores, né? Então, o diálogo, ele está claro, ele é um diálogo opressor, ele é um diálogo de oposição. Na verdade, eu percebo, eu tenho bastante contato com a equipe pedagógica da minha escola, e é uma imposição, é uma cobrança gigantesca em cima deles, para que eles façam essas cobranças de nós. Cobranças que não estão voltadas, que pelo menos eu não consigo ver, que elas não estão voltadas para uma preocupação com a aprendizagem de fato. Infelizmente, se a gente observar aí nas práticas, se você colocar lá, se você não tiver nenhum aluno com nota abaixo da média, você é o professor que eles querem. Não importa se o aluno está aprendendo. Se você passou o slidezinho e mandou o aluno copiar para ele lembrar aquele conteúdo na prova Paraná, você é o professor. Entende? E se você utiliza ali de outras práticas que façam um aluno refletir, que façam um aluno pensar, isso demanda tempo da gente. E aí a gente é aquele professor que não cumpre, né, com o que está sendo cobrado. Então, a gente vê muito nesse sentido aí da oposição. E tem um tempo que a gente vem sentindo essa mudança no Estado, né? E cada vez ela vem se aprofundando mais. Então, cada vez vem se tornando mais complicado justamente a gente trabalhar aí dentro daqueles conceitos de formar um aluno crítico, de formar um aluno atuante. Você pode até ver ali no discurso. A gente fala muito em aluno protagonista, mas a gente não fala mais na formação do cidadão, na formação do aluno crítico, na preparação dele para a atuação. Então, está na moda eu utilizar o termo protagonista e eu tiro a criticidade disso. O protagonismo é excelente, mas ele tem que ser um protagonista com conhecimento, né? Então, no próprio contexto ali, eu até coloquei algumas coisas no Jamboard. Essa proposta dos itinerários, seria maravilhoso a gente poder chegar e ter um itinerário para trabalhar a história do Paraná, ou história econômica do Paraná, mas sem suprimir a história do ensino médio, então de forma complementar, e não você tirar o que é importante para colocar fragmentos. Projeto de vida, eu trabalho em projeto de vida, eu acho muito importante ter isso, mas não ter isso substituindo outras matérias. Se a gente tivesse aí como uma forma complementar. Então, infelizmente, eu acho que é a questão ali dessa oposição, né, que a gente existe. Da intenção que há por... Da intenção, né, que há por trás dessas mudanças e dessas reformas, né? Eu acho que eu sou otimista mesmo, prof, né? Porque eu ainda dou o benefício da dúvida para a administração, mas sempre à sombra, não vou nem falar à luz, né? Mas à sombra daquela frase do Darcy Ribeiro, né? Que eu não lembro direito, mas é tipo os problemas ou a crise da educação brasileira na verdade, um projeto de educação, né? Dizem, é pensado para não dar certo, né? Enfim, super sombrio isso, mas parece ser uma dura realidade assim que a gente encara todos os dias, né? Professora Rose, pode falar. Bem rapidinho, não querendo polemizar. Eu tenho turma de sexto, nono e primeiro.
mas eu vou focar um pouquinho do nono por causa da questão do Saeb. Só encurtando a história. Eu já faço isso, então eu pego todos os slides da escola, vejo onde tem aquele negócio de aula Paraná e prova do Saeb, e eu dou aquelas aulas. E aí eu comento com os alunos, olha, se puder, eu retorno. Mas pense assim, você dá a aula 20, daí você tem que ir lá para a aula 50. Quer dizer, o conteúdo, não que a gente queira fazer linear, mas para eles entenderem, já é difícil, para eles entenderem o processo para chegar até lá. Quer dizer, você teve que passar por todos os outros. Mas não é isso que eu queria falar. Tem uma pessoa, eu acho que da CED, numa das escolas que eu trabalho, e ela falou, professora, ela está lá elencando assim, de cada disciplina o que tem naquele pedacinho, aquele linkzinho lá do Saeb. Diz assim, professora, é para esquecer o conteúdo e voltar só para os conteúdos da prova do Saeb. Falei, Jesus. Pensei assim, pensa nisso que eu estou falando. Conteúdo não, 20, daí eu vou lá para o 35, daí, porque quer queira ou quer não, é uma forma linear para você entender o processo. Não é que nós estamos fazendo linearmente, mas entender o processo. Eu falei, sério, eu falei, bom, então eu esqueço o conteúdo e falo para os alunos, olha, eu estou priorizando isso aqui, se der tempo eu retomo, mas mas o que cobra o vestibular? Cobra aquilo que a gente não está dando. Então, inclusive terceiro ano para isso aí. Ela falou, professora, a secretaria quer que você esqueça os conteúdos. Foque só nisso aqui, só nos conteúdos que vai cair na prova Paraná e que vai cair. E pasmem vocês, no primeiro ano que eu fiz isso, eu dei todas as aulas da prova Paraná no segundo trimestre. De 5 questões, 3 que eu dei na sala caiu. As outras 2 também foram muito parecidas, mas 3 exatamente que eu dei na sala. Então, o que eles querem? Eles querem percentuais que falem assim, olha, eles sabem, as escolas, né, do Paraná estão no top, por conta disso. Então, eu gostei da fala dela, esqueça os conteúdos. Então, eu falei, eu vou lá e olho, tem, eu vou dar esses aqui, acabou. Eu juro que eu não sei como eu ia me comportar diante de uma afirmação dessa. Acho que eu sei lá. Acho que eu ia dar chilique, velho. Porque para mim, moralmente, é demais. Entende? Assim, desculpa, eu vou complementar você, Lucas. Não só moralmente, mas quanto até se a gente analisar os próprios documentos curriculares. Sim, não, exatamente. Porque aí o documento diz lá na metodologia da BNCC, diz na metodologia que a gente tem que usar o quê? Documentos históricos. Mais de um tipo de documento histórico, as diferentes visões dos diferentes sujeitos históricos a partir da análise de documentos. Está escrito no próprio documento curricular. Né? E a gente abandonou isso. A gente eu até coloquei ali, a gente tem uma concepção de educação, de história, de ensino de história, que está totalmente não condiz com os próprios documentos curriculares quando eu estou fazendo o quê? Pedindo para que o aluno decore as coisas. E aí nós estamos sendo incentivados a fazer a tal das metodologias ativas, que assim, é quase que vamos fazer alguma forma ali, uma brincadeirinha, alguma coisa, mas não é para o aluno entender o conteúdo, ou para você reforçar, ou vamos fazer, ou vamos fazer uma atividade para otimizar o processo de aprendizagem. Tinha um material maravilhoso feito pela UERJ, que algumas pessoas devem conhecer aqui, que era Detetives do Passado, que eles pegavam vários documentos sobre o período da escravização no Brasil, a resistência dos escravizados, assim, só por documentos, aí eles, bem bacana, de metodologia ativa, e no final eles produziam, por exemplo, lá um manifesto, como se eles fossem escravizados, que tomaram uma fazenda, iam fazer um manifesto para os proprietários, né? Então, assim, um material incrível. Não, esse tipo de metodologia ativa não cabe mais. Nem eles nem usam,
para esse tipo de aula, eles nem usam mais o nome de metodologia ativa, porque metodologia ativa hoje vamos fazer um dominózinho lá para o aluno decorar nome e data. Gente, aonde que isso é metodologia ativa de história? Isso daí é metodologia da década de 70. Vamos decorar, sabe? Vamos fazer um bingo de não sei o que lá para decorar nome e data. Gente, me perdoem. Isso daí, assim, chega a ser ofensivo para quem foi aluno da Maria Auxiliadora Schmidt, que é uma das pessoas... Grandíssima. Aí você fica assim, meu Deus do céu, a gente tem tanta gente maravilhosa nesse Paraná que produz um conhecimento espetacular em relação à didática da história, mas isso assim, é jogado fora, a gente fica com vergonha. Eu penso assim, quando eu estou fazendo essas coisas, eu penso assim, se a Dolinha me visse fazendo isso, ela me reprovava, sabe? Então assim, é absurdo. Eu acho que a professora pontuou aí, você tá ligado, um fator de adoecimento mental mesmo do professor, porque você tem contato, você tem uma formação, você se apaixona por uma formação. Eu vou aproveitar que você citou a Maria Auxiliadora Schmidt, né, que eu acho que é uma ponta de lança, você entendeu? No que diz respeito à didática da história. Eu não estou falando didática da história, pessoal, como pedagogia da história, mas eu estou falando como uma disciplina científica que estuda os fundamentos antropológicos da história. Então a gente vai falar sobre, tipo assim, como o ser humano gera significado para a vida por meio da história. E a gente contempla a profundidade dessa discussão, essa virada paradigmática, né, que tem do século XX para o século XXI. Você não pode fazer nada, você fica espremido entre contemplar essa profundidade, essa coisa maravilhosa, essa formação que a gente teve, e por outro lado você está espremido contra demandas que não tem nada a ver, você entendeu? Com a nossa disciplina, entende? E eu acredito, eu acho que falta estudo nesse sentido, nos fatores que fazem o profissional de história adoecer. A gente conhece, é comum, a questão de depressão, a questão do burnout, né? Que, na verdade, quando você for parar para ver o que é o burnout, né, que tanto se fala, se vocês verem a descrição, você vai falar, mano, eu já tô adoecido por isso. Você entendeu? Não é uma questão de que eu tô ficando, não. Eu já tô frustrado, você entendeu? Acontece que, diferentemente do depressivo, eu tenho energia para sair da cama, não tem problema nenhum com isso, mas existe um conflito entre o que eu coloco, né, a expectativa que eu coloco, o empenho que eu coloco no meu trabalho e a possibilidade de suceder dentro dele, né? E a gente sabe que isso é estrutural, entende? Novamente, outro ponto que a professora Vanderleia colocou, eu acho que vale a pena ressaltar, fica mais chato ainda essa relação, porque, velho, eu estou tentando prestar concursos aí, né, professores? Eu sou novo aí na carreira, né? Então, desculpa também qualquer arrogância, né? Qualquer ignorância que eu posso proferir diante da minha falta de experiência, né? Mas você vai ver os documentos, você vai ver a BNCC, perfeito, velho. A BNCC é linda. Eu acho ótimo, você entendeu? Aí, beleza, a BNCC ela é só um documento orientador, né, para os estados. Mas se for ver os currículos do Estado também, aqui, ó, por exemplo, aqui do itinerário formativo, o documento que regula os itinerários formativos aqui no Paraná, portaria 1432, 2018, né? Calma aí, deixa eu ver assim. Aqui, ó, caderno de itinerários formativos, isso é do Paraná especificamente. Também é ótimo, você entendeu? São fundamentos ótimos, que estão de acordo, velho, né? Com o que a gente aprende na nossa formação. No entanto, existe aí eu vou usar a mesma expressão que eu usei anteriormente, um telefone sem fio, né? Que não pode ser, eu sinto assim, tudo bem, a classe de professores também tem a crítica a ser feita a ela. É uma classe cansada. Depois de 25 anos na sala de aula, você fica meio nas coxas, eu imagino também, né? De tanto nadar contra a corrente e tudo mais. Fica não, professor, eu tenho 33, não faço nada nas coxas, não. Guerreiríssima. Mas eu estou falando assim, no caso, professora, de professores que eu conheci e que eles já não conseguem desempenhar o seu trabalho, você entendeu? Em função desses adoecimentos, entende?
Eu acho que nesse tipo de caso tende a haver uma compreensão, você entendeu? Mas claro que, assim, no caso da sua experiência, também conheço outros professores que são de velho de casa e continua 100% mandando bala, acreditando na educação, e isso tem que ser louvado, né? Perdão. Mas, enfim, professora Jailda, gostaria de fazer aí uma fala? Na realidade, eu vejo também que a gente acaba ficando desmotivado, né? Porque você tem que fazer as coisas voltado mesmo para SAEB, para isso. Você pula aulas, porque história eu também pulei aulas para ajudar em tudo isso, e fica mesmo sem uma compreensão, né, geral. Uhum. Não, complicadíssimo. Só para contextualizar a nossa discussão aqui dentro dos slides, né? A gente acabou, eu ia pegar ponto a ponto aqui, mas essa linha do tempo aqui, né? Tem ali o acesso pelo slide. Eu achei que a discussão que a gente acabou desenvolvendo é mais importante, né? Sobre isso. Algumas datas aqui que vale mencionar, né? A consolidação da BNCC, por exemplo, em 2018, né? Quando o Conde Drácula assumiu a presidência. Brincadeiras à parte, gente, só tô brincando. É que eu acho que o Michel Temer, ele parece muito o Conde Drácula, entendeu? Enfim, e é o que chega, né, o referencial curricular. A gente sabe que, por exemplo, como eu já mencionei, a BNCC, ela é um documento que acaba orientando, né? Vou até ler aqui, ó. Documento curricular orientador, formação geral básica, né? Ele estabelece isso. E ela também estabelece aquilo que eu elogio, que eu acho muito lindo, que é a questão das competências gerais específicas e habilidades das áreas do conhecimento. Então a gente vai ter, tipo assim, ali uma teoria, né, um fundamento institucional que se preocupa com a formação socioemocional do aluno, a formação crítica, você entendeu? A pesquisa ativa, entende? Ali, na minha opinião, é completinho. Olha, se metade das pessoas tivesse desenvolvido o que é colocado ali para ser como desenvolvido, meu Deus do céu, paz mundial, você entendeu? E a partir do referencial, a Rede Estadual da Educação construiu o currículo para o ensino médio do Paraná, que é baseado na BNCC. Ele não pode destoar tanto. Ele tem uma autonomia, a gente sabe, mas não pode ir na contramão, né? E o total da formação geral básica, 1.800 horas. 1.800 horas depois da consulta pública que teve agora em 2023, que foi o momento, né, da implementação do ensino médio que a comunidade interessada, ou seja, alunos e professores, foi ouvida. A gente foi inserido no debate em 2023. E o trâmite está rolando desde 2028, ou seja, na prorrogação do segundo tempo. Entendeu? Na minha opinião, vale a pena fazer constar isso. Eu acho que é sintomático, não é à toa, né? E os itinerários formativos, né? O documento, né? Documento curricular orientador, né? Portaria 1432 de 2018. E beleza, né? Eles apresentam a organização dos itinerários formativos, que são compostos por eixos estruturantes, e as habilidades que devem ser desenvolvidas nesses eixos, associadas às áreas do conhecimento, né? Vou tentar lembrar de cabeça aqui, acho que é matemática, suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências humanas aplicadas, sociais e suas tecnologias, ciências naturais e ferrou. Ciências naturais, droga, e suas tecnologias? Não sei, acho que está errado. Mas é a ideia ali que compõe, por exemplo, biologia, química, física. E, né, também foi alterado a carga horária, né, para 1.200 horas. Antes era mais, né? Eu acho que era invertido. A formação geral básica tinha 1.200 horas e essa parte da formação dos itinerários formativos, tanto os flexíveis quanto os não flexíveis, 1.800 horas. Mas mudou agora, né? Mudou. Vamos entender o que esses termos significam? Vamos? Itinerários formativos, os IFs. Então, sempre que a gente vê essa abreviação IF, né, a gente sabe que é isso. Conjunto de unidades curriculares que possibilitam ao estudante aprofundar os seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. Os IFs podem ser de aprofundamento das áreas do conhecimento, exemplo,
linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências naturais e suas tecnologias, eu estou certo, então, acho que é isso mesmo, ciências humanas, sociais aplicadas e a formação técnica, né? E vai ter essas unidades curriculares integradas, que aí vai ser dividida entre duas categorias, linguagem e suas tecnologias mais ciências humanas, sociais aplicadas ou matemática e suas tecnologias e ciências naturais e suas tecnologias. No Paraná, os itinerários formativos são divididos em duas partes. A parte flexível obrigatória, ou seja, esse a gente já conhece. Unidades curriculares de oferta obrigatória, tais como projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Ótimo, né? Eu não tenho muito o que falar mal do princípio, né? Eu acho importante mesmo. Sobretudo educação financeira, pelo amor de Deus. Projeto de vida eu sou mais crítico, porque é uma disciplina que eu acho muito perigosa, você entendeu? Quando o projeto de vida cai numa discussão moral acerca do que é feito da vida ou não, eu acho bem perigoso, você entendeu? O que eu fico meio assim é que, por exemplo, a filosofia já discute, né, questões relacionadas ao que se fazer da vida, né? Faz muito tempo, mas criaram uma disciplina nova, né, para isso. Eu fico magoado, não sou de filosofia, mas eu acompanho o drama de colegas que são formados, né, em filosofia e que muito se preocupam com a questão que está posta ali nessa disciplina que é o projeto de vida, desde sempre, né? Mas não, vamos recompensar a filosofia tirando a carga horária dela, né? Professor Tiago, o primeiro Manica e depois o Galinski, pode ir à vontade aí. Alô, prof. Oi, não estava ligado aqui. Sobre educação financeira, eu tenho minhas críticas sim, porque eu peguei ele para ver o que era de fato. Né? Isso. Partilha sua experiência conosco aí. E assim, são coisas que a gente discute em sociologia, história, matemática, filosofia, então, tecnicamente já era trabalhado boa parte dos conceitos. A crítica principal é quando você pega uma atividade da sede que diz o seguinte: como você sair da crise? E a resposta correta é parar de tomar banho quente quando chega do trabalho, porque isso gasta dinheiro. Daí não tem como. Ô, louco, gente. Sério mesmo, professor? Sério. Eu nunca entrei em contato com a disciplina. Do primeiro ano, eu peguei aquilo e olhei, não. Mostrei para os alunos, não. Isso não é real. Não é real. Então... Ô, professor Tiago Galindo, se você não for deixar a gente mais deprimido, pode falar. Porque depois dessa daí, né? Brincadeira. Pode fazer sua fala aí. Em relação ao projeto de vida, eu já tenho trabalhado na escola de 1000 horas. Né? Ô, professor Tiago, deixa eu te pausar aí, desculpa, mas não estou conseguindo ouvir, tá muito chiado e sua voz está muito baixa. Você consegue, de repente, falar mais perto do microfone? Quem sabe? Tenta lá agora, ficou melhor? Opa, tá ótimo, tá ótimo. Quando eu entrei trabalhar na escola, estava no projeto do 1000 horas, né? A escola que eu comecei a trabalhar já era, né? Então, eu acho que o que foi comentado no início do projeto de vida, como ficou agora, ele tem duas discrepâncias muito grandes. Eu tenho um certo preconceito em algumas relações. Eu ainda dou aula, e o projeto de vida continua, mas eu sempre digo que eu dou muito mais aula de filosofia existencialista do que realmente esse slide lá. Eu acho esse slide muito autoajuda, literalmente, no sentido expresso da palavra. E autoajuda, né, não é as melhores coisas a se fazer. Ô, professor, novamente, desculpa te interromper. Acho que voltou a dar problema no seu microfone. Se você puder posicionar ele bem na frente da boca. Tá, beleza. Melhorou? Aí, melhorou. Agora melhorou. Só para complementar lá em relação à liderança e ética, o que estava na matriz dela e o que é
planejamento que a CID mandou pelo RCO é totalmente diferente, não tem uma coisa com relação à outra. Então há uma falta de comunicação bem grande entre eles ali. Complicadíssimo, né, professor? Complicadíssimo. Como você disse, eu também tenho a experiência de alguns amigos que na prática acabam recobrando concepções da sua própria disciplina de filosofia ou de sociologia mesmo, até de história, né, por uma insatisfação, né, sentir uma insatisfação crítica, né, ao que é apresentado lá. Aqui, pessoal, no slide aqui, totalmente a discussão aqui que foi realizada até então cobre completamente, tá? Professor, como tem sido a implementação dos IFs no seu colégio? Acho que o que a gente discutiu aqui cobre essa discussão, né, plenamente. Aí, a apresentação aqui que tem de ser feita, né, unidades curriculares são elementos com carga horária pré-definida, formada pelo conjunto de estratégias cujo objetivo é desenvolver competências específicas, podendo ser organizadas em áreas do conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de oferta. No Paraná, as unidades curriculares são organizadas em ementas para a parte flexível obrigatória e em trilhas de aprendizagem, para os itinerários formativos integrados escolhidos pelos estudantes. Ou seja, nossa trilha aqui, próximo ano, vai estar enquadrada dentro do itinerário formativo integrado, que vai ficar à escolha dos alunos. Né? E o documento, né, que estabelece... Lucas, tira uma dúvida. Falar. Essa matéria ela vai ser ofertada para todo mundo ou ela só vai ser ofertada por humanos? Boa pergunta. Acho que só para humanas e no terceiro ano. Isso. Foi isso também que eu vi, que é só para humanas no terceiro ano. Ah, perfeito. Perfeito. Pessoal, Alguém sabe quantas aulas vão ser? Se é 2 ou 3? Eu acho que uma só. É uma só. Uma? Ô, louco, eu ouvi dizer, o pessoal falou que ia ser 3. Mas agora eu vou ter que confirmar. Fica a dúvida no ar. Então, confirma lá pra gente. Eu vou confirmar para a próxima aula, eu vou perguntar para a tutoria, porque eu lembro que na última reunião o pessoal tá falando de 3 aulas. E agora eu quero que vocês estejam errados, professores. Porque, né, pelo amor de Deus, impossível. Não, impossível. Aí é o fim da picada, assim, na minha opinião, seria 3. Nossa, pelo amor de Deus. Vamos cruzar os dedos aqui, tá? Mas eu fico de responder, me comprometo a responder essa pergunta aí. Pessoal, aí o documento, né, eu só estava tentando tirar aqui, eu vou tentar tirar o link, né? Ixi, tá com problema esse link. Mas eu vou conseguir eles para vocês ainda nessa reunião aqui. É um documento, né, o caderno de itinerários formativos, que estabelece, né, o roteiro ali dos itinerários formativos. E na prática, né, o que são essas trilhas de aprendizagem? Vamos aprender? Vou ler aqui para vocês no slide. Trilhas de aprendizagem. As trilhas de aprendizagem visam apoiar o professor na prática docente. Legal. E constituem um itinerário formativo integrado, né? Linguagens e suas tecnologias, ciências humanas sociais aplicadas, ou ciências naturais e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. As trilhas compõem as unidades temáticas, que integradas visam o aprofundamento de saberes por meio da problematização, da investigação científica e da intervenção social. Maneiro, ótimo, novamente, aquela mesma história. Na teoria, é bom, sabe? É descrito de maneira adequada. São estruturadas em 3 trimestres, né? E articulam 4 eixos estruturantes dos itinerários formativos, formando um percurso temático. Exemplo, né? A trilha de biotecnologia 2023. A gente poderia muito bem ter tido como exemplo ali a nossa trilha, né, de História Econômica do Paraná. No entanto, até a produção deste material, se não me falha a memória, o documento que estabelece essa trilha não estava pronto. Tá? Então, eles pegaram esse exemplo aqui da trilha de biotecnologia. Né? Então, o percurso temático é belo. Primeiro trimestre, a biotecnologia e o desenvolvimento da humanidade, o eixo estruturante,
investigação científica. Olha que legal. Segundo trimestre, biotecnologia ambiental, eixos estruturantes, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural. Perfeito, certo? Terceiro trimestre, biotecnologia aplicada, eixos estruturantes, empreendedorismo, mediação e investigação científica. Ok, legal também ter um empreendedorismo ali no meio, mas, né, tudo bem. Tem outras coisas que também disputam ali. E as novas trilhas, né? As novas trilhas de aprendizagem foram organizadas a partir de temáticas advindas de uma escuta realizada com os professores no mês de maio de 2023 e os estudantes entre junho e julho de 2023, ou seja, aquela consulta pública que eu já mencionei aqui junto com vocês. Cada trimestre tem objetivos de aprendizagem que mobilizam um conjunto de habilidades, de forma progressiva apoiam o ensino-aprendizagem, fundamentado da resolução de problemas complexos do cotidiano. Por exemplo, a trilha de biotecnologia. E vamos dar uma olhada aqui nesses objetivos, ó, dos 3 trimestres, respectivamente. Compreender o conceito de biotecnologia como uma construção humana, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade e reconhecendo os benefícios, limitações e questões éticas da engenharia genética. Massa. 2. Conhecer os tipos de biotecnologia existentes e identificar a sua aplicabilidade nas diferentes áreas em escala regionais e ou globais, compreendendo algumas técnicas de manipulação de organismos vivos para fabricar ou modificar produtos. 3. Identificar o grupo de plantas embriófitas e, a partir de suas características principais e diferenciar as suas estruturas principais que compõem a histologia e a organologia vegetal, de forma a compreender o seu papel na dinâmica da vida da Terra. Lindo demais. E agora a gente vai pro em ação, tá? Primeiro, vocês me dêem licença que a bateria do meu fone tá acabando, eu vou trocar ela rapidinho, eu vou explicar. No entanto, vocês já podem ir dando uma lida aí, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, o documento que a gente vai editar em conjunto, né? A gente vai fazer uma edição conjunta aqui, fazer uma cópia. Trilha S é a turma C, fazer uma cópia aqui. E deixa eu preparar aqui, ó, para compartilhar com vocês, novos guerreiros da educação, tá? Todo mundo aí com permissão para editar, né? Vou postar aqui no chat. E é bem simples a ideia ali, tá? Vocês, por exemplo, vão abrir o documento lá e vocês vão ver que vai ter vários conceitos ali, né? No ensino médio, BNCC aqui, que é competência aqui, que é habilidade. Tá? Vocês vão substituir aqueles nomes, tipo cursista 1, 2, 3, pode só pegar o teu lugar ali, colocar o seu nome. Aí lá embaixo do documento vocês vão ver 2 links. Esses links levam a documentos no qual a gente vai realizar a pesquisa desses conceitos aqui, e na terceira caixinha ali em cima, na frente do nosso nome, a gente vai ter que colocar a descrição, tá? Depois a gente vai socializar, né, o resultado dessa pesquisa conjunta que a gente acabou de fazer. Gente, quem não conseguir, que nem o caso do Douglas ali, pô, professor, tô no celular, fica difícil de dar um Ctrl F aqui, buscar, o documento tem mais de 300 páginas, tudo bem, não tem problema. É por isso que a gente vai socializar os resultados dessa pesquisinha que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Enquanto isso, eu vou trocar a bateria aqui do meu fone, eu peço a licença de vocês só por um instante, tá bom? Vou pegar também uma xícara de café. Quem sente que entendeu, já pode ir mandando bala ali no documento. Tá? Fiquem à vontade, então. 3 minutinhos, no máximo.
Alô, alô. Tô de volta, pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui. Beleza. Então, vou reexplicar aqui, ó. São muitas as informações novas, não é mesmo? Né? Ah, professora Rose, ó, vou explicar aqui, fica tranquilo. Foi mesmo, você tá certo. Eu falei muito rápido, né? Porque o meu fone, eu tava deixando de escutar vocês assim, eu precisava trocar ele rapidinho, mais ou menos rapidinho, né? E tô de volta, tô ouvindo tudo aqui. Eu acredito que estou ouvindo. Vou falar. São muitas informações novas, não é mesmo? Para tanto, vamos elaborar um glossário, né, dos itinerários formativos e trilhas de aprendizagem de forma colaborativa, ou seja, todo mundo vai fazer. Cada professor receberá um termo para a sua definição. No caso, eu não vou designar para vocês, né? Vocês vão escolher por conta própria um termo para a sua definição e explicar, né, ele naquele documento ali. Eu vou mais uma vez aqui compartilhar o link aqui no chat, é o mesmo documento, tá? Aqui no chat, né? Vocês podem acessar ele ali. Abra o documento no Google Docs e pesquise a sua expressão que foi indicada. Para pesquisar, acesse o Novo Ensino Médio 7 Itinerários Formativos, Caderno de Itinerários Formativos e o Novo Ensino Médio Paranaense. Professor, cadê o link? Tá lá no final do documento, tá? Show. Eu acho que eu vou postar direto aqui também no nosso chat aqui, tá? Acervo. Aqui, ó. Acervo aqui, ó. Tá? Você pode acessar por esse link aqui, esse último link que eu coloquei. E vocês vão pesquisar ali dentro daqueles documentos a definição, né, daqueles conceitos que estão postos ali na lista. Tá? Eu vou parar de transmitir aqui o slide, eu vou transmitir o documento. Acho que fica mais interessante. Ó. Então, por exemplo, prof, tem ali, ó, BNCC, né? O professor Tiago Manica adiantou-se ali, já substituiu, colocou o nome dele aqui, Tiago Manica, né? E fez a descrição aqui, ó. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A base deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino de unidades federativas, como também blá 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 blá. Ou seja, ele fez uma riquíssima descrição aqui acerca do conceito, né, BNCC, tá? Então, cada cursista aqui deve escolher um, por exemplo, eu mesmo vou escolher competências, né? Lucas Ferdinand. E eu vou arriscar aqui a descrição de competências. Na minha opinião, se eu bem lembro, eu vou chocar isso, né, com os documentos lá, mas eu vou fazer aqui rapidão para vocês verem. É o conjunto de habilidades, valores e ações que compõem Ixi, já ferrou agora. Vou ter que pesquisar aqui. Competências BNCC. São competências da BNCC, ó. Não, aqui é a enumeração. Eu quero a descrição. Quais são as 7 competências? Base Nacional. Vou ter que procurar dentro da BNCC aqui. Mas são basicamente, assim, habilidades, valores e ações que desenvolvam cognição social, afetiva, psicomotor e cultural para que essas competências sejam desenvolvidas e atuadas dentro do contexto social e do trabalho. Descrição, certo? Mas deixa eu ver dentro da BNCC aqui, certinho. Eu vou fazer junto com vocês. BNCC. Pesquisar aqui, BNCC para navegação. Vou abrir aqui ela, vou colocar o Ctrl F aqui, competências. Competências. Abriu o documento errado, gente.
BNCC em PDF. Professor Lucas. Pode falar. Depois dá uma olhadinha se eu estou caminhando mais ou menos como deve ser. Qual? Deixa eu ver aqui, prof. Sofia. Vou copiar agora mesmo. Sofia. Ó, portaria MEC 1432, 2018. Documento curricular orientador que estabelece os referenciais. Não, tá perfeito, prof. Isso aqui mesmo. Ó. Documento curricular orientador que estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos conforme prevê as diretrizes nacionais do ensino médio. Tá ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Legal. Eu vou fazer o meu aqui também. Eu quero pegar a descrição perfeita que está colocada ali na BNCC. Ó, são habilidades que os... eu vou escrever isso aqui. Eu estou satisfeito com essa. Ótimo. Vou colocar lá. Olha que feio, dando Ctrl+C, Ctrl+V, velho. Vou nem escrever aqui, gente. Mas nós fazemos isso também. Né? Pego no pulo aqui, ó. Nós fazemos isso também, prof. São habilidades que os estudantes devem desenvolver ao longo de sua educação para se tornarem cidadãos preparados para enfrentar os desafios da sociedade contemporânea. Essas competências incluem, por exemplo, a capacidade de pensar criticamente, resolver problemas, tomar decisões éticas e agir de forma colaborativa. É isso, pessoal. Da minha parte, é isso aí. Vamos ver como está o andamento aqui. Eu sei que eu estou me adiantando um pouquinho, prof, mas depois tem que fazer aquele esquema lá de enviar o link lá para o diário. Seria legal, porque o diário formativo ele é como se fosse um relato, né, das nossas experiências aqui. Porque a gente vai ser avaliado através disso também, né? Isso. Deixa eu só dar uma olhada lá no documento, porque o que foi dito? Que a gente ia desenvolver isso em reunião. E como não houve nenhuma menção em ação para se fazer isso, eu estou em dúvida se começa hoje ou não. Acho que não. Eu tenho essa impressão, mas deixa eu dar uma olhada aqui. É que assim, prof, eu fazia liderança e ética, né? E não sei se começa hoje, mas, por exemplo, aí é só uma sugestão, né, prof? De, por exemplo, cada atividade realizada, para não deixar acumular tudo lá no final, já postava o link ali no diário e já estava o negócio encaminhado, para não deixar tudo para o final depois. Meu Deus, e agora? Onde que está? Estou perdido, me mande isso. Achei extremamente sagaz a ideia, prof. Inclusive, olha aqui, ó, pessoal. Já está, ó. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem diário formativo aqui, né? A gente vai, né, orientações, como fazer meu diário formativo, mas tem sim aqui, ó, um cronograma, né? Um itinerário aqui das reuniões. E, por exemplo, aqui nessa página aqui, que é a página 6, conhecendo os itinerários formativos. O que eu sabia sobre o assunto? Aí tem aqui, vocês editam falando o que você sabia. O que eu aprendi nessa reunião sobre o assunto, digite aqui, acabou. Né? É isso aí. A professora está corretíssima. Só que parece que cada um, por mais que seja o mesmo documento, igualzinho, tal e qual, mas cada um deveria depositar na sua partezinha lá. Cada um vai editar o seu próprio documento, prof. Exatamente. Muito bem apontado.
Pessoal, então, por exemplo, a nossa reunião vai até 50. Fiquem à vontade aí para começar a edição do documento, tá? Não vou ficar na frente de vocês, tá? Eu vou fazer uma breve socialização aqui do que a gente construiu conjuntamente nesse documento aqui, tá? E vou tocar aqui a descrição dos slides. Tá chegando no fim, tá? Mas eu queria que vocês ficassem à vontade para ir lá no seu Drive, abra o seu diário formativo e já comece a preenchê-lo, né? Para, como a professora Sofia bem colocou, não acumularmos, né? É muita coisa para fazer, para ter que fazer fora da reunião, tá? Todo mundo aqui tem turma, todo mundo aqui tem aula para caramba, né? E todo mundo aqui está pressionado pelas questões que a gente já pontuou nessa mesma reunião. Mas vamos lá. Eu vou escolher algumas descrições aqui, tá bom? Vamos pegar, por exemplo, a descrição da professora Rosemary. Habilidades. As habilidades nos dizem o que as pessoas estão aptas a fazer quando se trata de uma atribuição específica. Já as competências mostram como, ou seja, questionam qual deve ser o processo em que o colaborador precisa passar para desenvolver novos aprendizados, né? O Giovanni Pereira Vale, itinerário formativo, conjunto de unidades curriculares, que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento dos estudos ou para o mundo do trabalho, de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. Maneiro. Professor Rafael Meré, eixos dos itinerários formativos. São bases metodológicas que se pretende aplicar no processo de trabalho, com os itinerários formativos. São eles: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Formação geral básica, professora Vanderleia colocou aqui. A formação geral básica é a parte comum do currículo no qual todos os estudantes terão acesso aos conhecimentos essenciais para a sua formação integral e foi construída a partir da PNCC. Unidade curricular. Alguém esqueceu de colocar o nome aqui, mas deram aqui um exemplo, né? Ficaram no exemplo. Projeto de vida, educação financeira e pensamento computacional. Esse aqui eu não tenho certeza. Tá? A portaria do MEC, 1432 de 2018, a professora Sofia, né, colocou aí. Documento curricular orientador estabelece os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos conforme prevêem as diretrizes nacionais do ensino. Apresenta a organização dos itinerários formativos, que são compostos por eixos estruturantes e habilidades dos eixos associados às áreas do conhecimento. A professora Kettoli descreveu aqui interdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade, os objetivos específicos de cada disciplina devem ser preservados, mas superar o limite da disciplina através do diálogo, tratando e contextualizando um tema, objetivo, comum entre diversas disciplinas. Muito obrigado, pessoal. Essa foi a nossa socialização do nosso glossário. Vamos terminar a exposição aqui do nossos slides, ok? E vou fazer a chamada aqui no final da aula, tá bom? Essa socialização aqui já foram feitas, ok? Nós fizemos, eu fiz aqui em aulas com vocês, então vamos para lá. Aqui é um vídeo sobre o novo ensino médio que eu vou soltar aqui para vocês e depois eu já vou correr para a chamada, tá bom? Lembrando que lá no final aqui dos slides fica o formulário para contribuição, muito importante, tá bom? Então vamos voltar aqui, O que é o novo ensino médio? Eu espero que esse daqui não tenha sido feito por nenhum banco, hein? Será? Não sei. Vamos ver. O
Os currículos do novo ensino médio deverão ser compostos por 2 blocos articulados e indissociáveis. A formação geral básica, referenciada na Base Nacional Comum Curricular, e os itinerários formativos, em que os estudantes poderão escolher o que aprender conforme seus interesses e as possibilidades de oferta das redes e escolas. Neste vídeo, vamos entender melhor os itinerários formativos, quais são os seus objetivos, como eles podem ser organizados e de que modo essa novidade impacta a vida do estudante. Segundo os referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos, documento preparado pelo Ministério da Educação para orientar as redes de ensino e as escolas públicas e privadas, os itinerários formativos deverão atingir 4 objetivos. Primeiro, aprofundar e ampliar as aprendizagens relacionadas às competências gerais da educação básica, às áreas do conhecimento e/ou à formação técnica e profissional. Segundo, consolidar a formação integral dos estudantes, desenvolvendo a autonomia necessária para que eles realizem seus projetos de vida. O terceiro objetivo é promover a incorporação de valores universais como ética, liberdade, democracia, justiça social, pluralidade, solidariedade e sustentabilidade. Por fim, os itinerários formativos visam a desenvolver habilidades que permitam aos estudantes ter uma visão de mundo ampla e heterogênea, tomar decisões e agir nas mais diversas situações, na escola, no trabalho e/ou na vida. Esses itinerários formativos poderão propor um mergulho dos alunos em uma determinada área, nas linguagens, na matemática, nas ciências da natureza ou nas ciências humanas e sociais aplicadas, com uma abordagem prática para os estudantes aplicarem os conhecimentos em diferentes contextos. Já os itinerários de formação técnica e profissional terão o papel de promover a qualificação dos estudantes para o mundo do trabalho, seja por meio de cursos técnicos de nível médio, seja por meio da oferta de um ou mais cursos de formação inicial e continuada, desde que articulados entre si. Programas de aprendizagem profissional, como o Jovem Aprendiz, também poderão entrar neste tipo de composição. Redes e escolas poderão ofertar itinerários formativos integrados, por meio de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento e/ou da formação técnica e profissional. Ou seja, é possível criar itinerários em uma única área ou que reúnam, por exemplo, conhecimentos de ciências da natureza, linguagens e matemática. Independente do tipo de itinerário formativo, ele precisará se organizar em torno de pelo menos um dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Essa orientação vale inclusive para a formação técnica e profissional. Cada um desses eixos tem um foco pedagógico específico e um conjunto de habilidades que precisa ser desenvolvido seguindo o que está disposto nos referenciais curriculares para a elaboração de itinerários formativos. No eixo investigação científica, propõe-se ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade por meio da realização de práticas e produções científicas. O eixo processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos focados no uso da criatividade. Já o eixo mediação e intervenção sociocultural busca ampliar a capacidade dos estudantes de realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Por fim, o eixo empreendedorismo visa a expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida. Como os 4 eixos estruturantes são complementares, é bastante recomendável que os itinerários formativos incorporem e integrem todos eles. Assim, garante-se que os estudantes experimentem diferentes situações de aprendizagem e desenvolvam um conjunto diversificado de habilidades relevantes para a sua formação integral.
Ao criar itinerários formativos, deve-se levar em conta as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, avaliar o contexto da região em que a escola está inserida e considerar as condições de infraestrutura, o perfil e a disponibilidade do corpo docente das redes e escolas. Em municípios com apenas uma escola de ensino médio, por exemplo, pode ser mais difícil garantir que os estudantes tenham acesso a um conjunto mais diversificado de itinerários dentre os quais possam escolher. Para superar isso, é possível pensar em parcerias entre escolas de diferentes municípios, com compartilhamento de transporte escolar, em convênios com outras instituições da cidade para oferta de outros espaços e oportunidades de aprendizagem, ou em atividades à distância. Também é fundamental realizar um processo qualificado de escuta dos jovens, para que suas opiniões sejam consideradas no processo de criação dos itinerários formativos. Assim, será possível identificar seus interesses e vocações e assegurar que os itinerários realmente contribuam com o desenvolvimento de seus projetos de vida. Legal. Eu quase não consegui prestar atenção no que estava sendo dito, porque estava uma quebração de pau ali, uma improvisação de som, music ali no fundo do vídeo, que, meu Deus do céu, muito massa. Pessoal, vou fazer a chamada aqui rapidão, tá? Eu vi que a professora Viviane acabou de sair, eu já vou dar presença aqui para ela, tá? Então, vamos lá. Professor Alexandro Cosmo, está presente? Não? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém abriu o microfone? Não, eu estou presente, Lucas. É que eu entrei para mim falar no notebook. Tá? De boa. É que eu não vi se você tinha voltado, prof. Mas só para não correr o risco, eu já dei presença aqui, tá bom? Obrigada. Professora Andréia Zaparte. Presente? Não? Se alguém Oi, falar estou aqui. Estou aqui. Perfeito, prof. Se alguém não tiver com o microfone ruim, manda uma mensagem aí no chat, alguém me avisa aí, tá? Enquanto eu vou fazendo aqui. Professor Cleverson Cardoso, está? Estou presente. Bom dia, prof. Professora Danile Wisniewski. Não? O professor Douglas. Falamos presente. Professor Éder também vi que está presente. Professor Elton da Silva, está presente? Não? Professor Giovanni Pereira Vale. Presente. Professora Gorete Fabrício. Professora Jailda. Presente. Professora Ketoli. Presente. Professor Rafael de Castro. Roberto. Roberto, pode ser. Professor Roberto está pode aqui. Pode ser? Então sou pode eu, ser. Presente. Tamo junto, professor. Professora Rosane Aparecida. Sim, não. Professora Rosemary aqui está. Presente. Professora Sofia também está aqui. Professora Suzy Gomes está. Professor Tiago Galinski. Eu vi que está. Presente. Professor Tiago Manica também está, né? Contribuiu aí muito com a nossa discussão. Professor Valmir de Souza. Presente, estou aqui. Opa, e professora Vanderleia Canha, está? Estou aqui. Perfeito, então. Galera, é isso. Agradeço muito a paciência de vocês. Agradeço muito a contribuição, tá? Vamos seguindo aí, tá? De maneira crítica e consciente, tentando elaborar cada vez mais, né, esse processo conturbado pelo qual a gente passa. E espero que de um jeito ou de outro, né, mesmo que seja para constatar coisas que não são tão boas assim, a gente tenha aumentado o nosso nível de consciência sobre a nossa condição como profissionais da área da educação, beleza? Sendo assim, estão todos liberados e até a próxima semana, ok? Qualquer coisa, fico à disposição. Até mais. Obrigada, professor. Tchau, colega. Tchau. Tchau, tchau.
Ô, professor Lucas, Oi, professor, pode falar. escuta, semana passada eu tive uma crise de enxaqueca, daí eu não participei da aula, né? Então, eu gostaria de saber se por acaso foi criado algum grupo do WhatsApp, alguma coisa assim, alguma orientação. Tem um grupo do WhatsApp, professor, e foi postado o link dele lá no Classroom. Você consegue o link para entrar nele lá no Classroom, tá bom? Tá bom. Beleza? Então tá certo. Beleza. Então é nóis, professor. Então, Melhoras aí, tá? E vamos embora. tá ok, obrigado, hein? Tá, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.